Shaul, Paulo, passa a falar que no começo de suas pregações, no começo da sua estrada como um apóstolo de Yahushua, ele batizou alguns. Mas depois desses, mais ninguém. Veja só, aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não me consta ter batizado ninguém mais. 1 Coríntios 1:16. Então agora eu te pergunto, irmão, a você que está lendo comigo, o que teria acontecido? Veja bem, o que teria acontecido com aqueles homens e mulheres que Paulo pregou a palavra? Sim, porque se o batismo era um mandamento, Paulo agora está dizendo que não tinha batizado mais ninguém, apenas uma família. Portanto, aqueles outros que Paulo falou do Messias, não foi batizado por ele. Então, certamente, alguém está errado aí, meu irmão. E ele diz mais no versículo 17: o Messias não me enviou para batizar, mas para pregar as Escrituras. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue da morte do Messias. 1 Coríntios 1:16 e 17. O versículo 17 confirma que Shaul não foi enviado para batizar. Ele mesmo diz isso. Mas não estaria Paulo saindo dos mandamentos? Porque hoje todo pastor tem que batizar. É ou não é? Ou teria Paulo descoberto dia a dia, aos poucos, que o Messias tinha vindo para acabar de vez com os mandamentos rotinais, com exercícios do corpo? Porque assim como nós fomos e fomos aprendendo dia a dia, o que você acha que aconteceu com os apóstolos? Eles eram homens como nós. Lembra da passagem em Gálatas, onde Paulo chama a atenção de Pedro? E olha que se tinha passado mais de 5 anos. Ou seja, né, com mais de 3 anos e meio que Pedro andou com o Messias, foram quase 10 anos. Aí que Pedro foi aprender, não é verdade, sobre os incircuncisos e os circuncisos. Paulo ensinou a Pedro que não tinha separação nenhuma entre um e outro. Pedro, o Quefas, né, estava aprendendo dia a dia, assim como Paulo, quando batizou alguns daquela família de Estéfanas. Quando ele caiu na realidade que o Messias Yahushua veio não para receber sacrifício, ele parou de batizar. Ou consta nas Escrituras outro batismo de Paulo. Então diz em Gálatas 3: todos vós que fostes batizados em Yahushua, vos revestistes de Yahushua. Gálatas 3:27. Shaul está dizendo para os não batizados com água. Não são para esses. São para os que foram batizados em Yahushua. Os que foram batizados no Messias, esses estão no Messias. Nota que não tem ali no versículo nada que se refere ao batismo com água. Se tivesse, certamente Paulo teria dito. Mas como ninguém obedece a palavra que Paulo pregou, não é? Outros versículos que os pregadores amam dizer é o de Efésios, que diz: há um só Messias, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. Os pregadores pregando sobre o batismo esquecem do início do versículo. Sim, porque eles leem o versículo inteiro. Eles leem: há um só Messias, uma só fé, um só batismo. Mas só falam do final dele, que diz somente sobre o batismo. Mas nós não precisamos ler um versículo. Vamos ler um versículo antes e um depois também, que diz assim, ó, no versículo 4: há um só corpo e um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5:
um só Messias, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Criador e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos vós. Veja, irmãos, que esses 3 versículos falam de tudo, de cada um. O apóstolo Paulo fala, nada é aqui da terra. Preste atenção, confira para você ver. Ele diz, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Messias, uma só fé, um só batismo, um só Criador. Notaram que de tudo que ele fala vem dos céus? Tudo que ele falou vem dos céus. Vem do Messias, vem do Pai. Exatamente tudo. Veja que o corpo é espiritual. Espírito, esperança, um Messias, fé e o Criador. São todos um só, que vem de um só. E por que só o batismo, irmão? Porque só o batismo no meio disso tudo é terreno. E olha que nem aqui fala de um batismo nas águas. Isso que quem ensina são os pregadores, os pastores. Mas não é estranho mesmo? Eu te pergunto, por que somente no final do versículo 5 eu tenho que concordar como obrigação ou mandamento terreno? Se tudo está escrito, por que mudar as escrituras? Claramente fica óbvio que o mesmo, um só batismo que se refere ao versículo, já está no Messias, que foi batizado por João, com imposição das mãos. Logo em seguida, no capítulo 5 de Efésios, fala sobre um outro batismo que diz, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra. Mas quem teria que ter esse batismo de santificação e purificação? Vamos ler o versículo atrás. Vamos ler o capítulo inteiro, se puder, porque a bagunça das Escrituras, ou melhor, a bagunça que os pregadores fazem com as Escrituras, é exatamente por não lerem o contexto e o pós-texto, só leem o texto e pronto. Para eles é só o texto. E olha que às vezes é alguma frase do texto. Olha só, versículo 25, que nós lemos foi 26, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como o Messias amou a igreja e se entregou por ela. Notem que Shaul está falando aos casais e logo em seguida ele fala do Salvador. Presta bem atenção, irmãos. Veja que ele fala que como o Messias amou e se entregou pela igreja, ou seja, por nós, assim no versículo 26 ele completa, para santificá-la. Santificar a igreja. Ele, o Messias, se entregou por ela, para santificá-la. Ele, o Messias, se entregou por ela, para purificá-la. Purificá-la por onde? Pela água do batismo com a palavra. Efésios 5, 26. Isso porque João veio somente para preparar o caminho do Salvador. Depois que o Messias foi batizado e entregou o seu sangue no madeiro, cessou o batismo. Por isso você não encontra nas Escrituras, depois de Atos, outro batismo. Nenhum batismo nas águas mais você vai encontrar. Diz no livro de Colossenses, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 12, preste atenção. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder do Criador, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Como você pode entender que esse batismo é o batismo com água? Porque na mesma frase também diz que com ele, pela nossa fé, seremos ressuscitados. Sem a precisão de ser batizado com água. Batismo com água não bate com a fé, que esperamos a ressurreição. Fomos sepultados com ele no batismo, na sua morte.
Por isso o versículo fala da ressurreição. Se você foi sepultado com o Messias no batismo que você se banhou num rio ou numa piscina, o que foi feito para sua ressurreição? Sim, porque o batismo que você considera batismo não entra com ele na ressurreição. Veja comigo um outro batismo que realça a nossa fé, que não precisamos desse batismo nas águas. Diz assim, em Tito capítulo 3, versículo 5: E não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua obra. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração, ou restabelecimento, e renovação pelo Espírito do Criador. Tito 3, versículo 5. Veja que o versículo diz que já somos salvos. Claro que não, que são salvos somente aqueles que se entregaram verdadeiramente. Então ele diz, ele nos salvou mediante o batismo. Veja, irmão, que já somos salvos mediante o batismo. Olha só, se o batismo é um só nas águas, então os católicos que são batizados quando criança não precisam ser batizados na igreja evangélica, quando eles passam da igreja católica para a evangélica. Tá bom, aí você diz, mas a igreja católica não é uma igreja do Criador. E a sua igreja é do Criador? Os líderes da sua igreja têm praticado a obediência à palavra corretamente? Qual a diferença da água da igreja católica ou do candomblé com a igreja evangélica? Qual é a diferença da água? Porque se há um só batismo nas águas, então o católico que foi batizado e o que servia o candomblé que foi batizado não precisa desse batismo, porque a água é uma só, o batismo é um só. Então você diz, mas devemos ser batizados quando somos adultos, para entendermos sobre o batismo. Tá bom. Mas onde é que você encontra essa passagem que devemos ter essa certeza, ou sermos adultos? Onde é que você encontra essa passagem como mandamento para um batismo? Está nas Escrituras? Ou foi invenção de homem? Se tiver nas Escrituras, por favor, me mostre. Se for invenção do homem, pode guardar para você e para quem inventou. É que na verdade, meu irmão, você está sendo enganado. Eles não estão te ensinando as Escrituras corretamente, como tem que ser. Eles estão ocultando muita coisa e estão passando a mais para você, te botando um fardo ao qual o nosso Salvador não te deu. Porque o fardo do Salvador é leve. Está escrito em Tito 3, 5, que ele nos salvou mediante o batismo. Então aqueles que não foram batizados não vão ser salvos? Ou se então eu me batizar, não preciso de mais nada? Sim, porque o versículo diz, ele nos salvou mediante o batismo, se for pelo batismo das águas, eu estou falando. Não tenho mais nada com que me preocupar? Vou ler novamente, para que você entenda perfeitamente. E não por causa das obras da justiça que tivemos praticado. E eu acrescento nesse versículo, e nem pelo batismo. Voltando ao versículo, mas unicamente em virtude de sua obra. A obra aqui não é a nossa. Não é a nossa obra, não é o batismo da nossa obra. É a obra dele, de Yahushua. Ele nos salvou mediante o batismo. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito do Criador. Tito 3, 5. Olha esses versículos que vamos ler agora em Hebreus. Versículo 1. Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina do Salvador, procuremos alcançar a plenitude. Não queremos agora insistir nas
nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé no Criador. Versículo 2: a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isto faremos se o Criador o permitir. Veja que em tudo Shaul falou conversão, renúncia ao pecado, da fé, doutrina, dos vários batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isso faremos se o Criador o permitir. Irmãos, no livro de 1 Pedro, que também é o final do assunto sobre o batismo, e com isso termina também finaliza o que Pedro fez lá em Atos, capítulo 11, porque, como lemos, o último a fazer um batismo foi exatamente Pedro. E depois somente fala de Paulo, que fez o batismo para a família de Estéfanes. Mas isso ficou lá em Atos. Repetindo, eu lembro que o último versículo que lemos sobre um batismo com água foi em Atos 11. Depois de lá para cá, não lemos em nenhuma outra passagem o batismo nas águas. Se alguém quiser me provar o contrário, fique à vontade. Então, como Pedro diz, em 1 Pedro, pois também Yahushua morreu uma vez pelos nossos pecados. Não preciso mais do batismo. O justo pelos injustos, para nos conduzir ao Criador. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. 1 Pedro 3,18. Irmão, se o batismo nas águas realmente é feito para a salvação, o que vamos fazer com o sangue do Messias? Se o batismo entra em nossas vidas como remissão de pecados, porque foi isso que João veio fazer, batizando-os para a remissão de pecados. E notem também que ele batizava os judeus, os Yahodins. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1,4. Acompanhem comigo. Vamos comparar o sangue com o batismo, que é a remissão de pecados. Vou ler rapidinho aqui para a leitura não ficar chata. Mateus 26:28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados, dos pecados. Lucas 1:77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Lucas 24:47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 5:31. O Criador, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 13:38. Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Atos 26:18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás ao eterno, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Romanos 3:25. Ao qual o Criador propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência do Criador. Efésios 1:7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 1:14. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Hebreus 9:15. E por isso é mediador de uma nova aliança. É nova aliança. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões.
que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebendo a promessa da herança eterna. Hebreus 9:22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Quase todas as coisas da lei, da antiga aliança, do Velho Testamento. E sem derramamento de sangue não há remissão. Como Yahushua derramou o seu sangue uma vez por todas, nós temos pelo sangue a remissão dos pecados. Não precisamos mais do batismo nas águas, não precisamos mais do bode. Hebreus 10:18. Esse é um versículo que eu gostaria muito que você guardasse. Ora, onde há remissão destes, não há mais sacrifício pelo pecado. Onde há remissão desses, não há mais sacrifício pelo pecado. Você consegue entender, irmão, que a remissão dos nossos pecados está no sangue derramado de Yahushua, lá no madeiro? Do contrário, todos os que se batizam nas águas, no batismo de João, estão automaticamente esperando ainda a primeira vinda do Messias. Pois foi isso que João veio fazer. João veio preparar com o batismo nas águas a vinda do Messias. Automaticamente, quando você entra no batismo de João, não é do seu pastor não, e nem do Salvador. Não, nós vemos que não se encontra essa passagem. Então, quando você entra nas águas para tomar um banho, para se batizar no batismo de João, você ainda está esperando a vinda do Salvador. Até quando você vai estar esperando ele? Você está igual o judaísmo? Os judeus estão esperando, muitos deles estão esperando a vinda de Yahushua. Se batizam no batismo de João. Você está vivendo o judaísmo. Yahushua já veio, meu irmão. O Messias já veio. Já nos purificou pelo seu sangue. Bom, irmão, mais uma vez eu tentei aqui humildemente passar para todos um pouco do que eu aprendi no decorrer desse tempo que eu venho lendo a Bíblia, as Escrituras, passar para você sobre o batismo. Estou certo no meu raciocínio. Se você concorda, se passou a concordar, eu te agradeço por ter entendido as Escrituras, não por ter me ouvido, nem por ter lido comigo. Para aqueles que não concordam, eu peço a você, meu irmão, coloca aí nos comentários. Pode mandar e-mail também, tá bom? Mas quando for postar nos comentários, for mandar e-mail, fala sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, a qual você tem, que você não concorda com o que eu estou falando. Porque você tem provas dentro da palavra, nas Escrituras, que o que eu estou falando é mentira. Que o que eu estou falando eu estou errado. Então você vai me corrigir e automaticamente, eu sendo corrigido, eu volto atrás, ou eu excluo o vídeo, ou eu posto um outro para concordar com o meu erro e desfazê-lo assim, então. Mas de toda maneira eu volto atrás. Porque para mim o que importa é ser salvo. Que todos fiquem na paz de Yahushua. E leem as Escrituras, porque o Messias vem. Sem demora alguma, ele vem.